Olá, meus irmãos. Estamos novamente reunidos para falar um pouquinho da nossa doutrina. E hoje o nosso tema é o que é ser espírita? Que às vezes a gente se confunde, né? Então, antes de tudo, vamos falar um pouquinho do que é o espiritismo. Então, a doutrina espírita, todos nós sabemos que Allan Kardec foi o escolhido para ser o codificador, para ser quem levou até a humanidade a palavra do mundo espiritual, né? Dos espíritos superiores. E aí ele publicou vários livros que todos nós sabemos que são as obras básicas. E dentro da nossa doutrina existem os princípios, né, básicos do espiritismo. E nós temos assim 5 princípios básicos. Então, o primeiro é a existência de Deus, que é o princípio básico do Espiritismo. É o primeiro princípio básico do Espiritismo. Lá na primeira questão do Livro dos Espíritos já diz, né, que o Criador surge como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e como nosso Pai Celestial, como nos disse o nosso amado Mestre Jesus. Então, né, primeira coisa é acreditar em Deus, né, nesse ser supremo que nos mantém com a sua justiça, o seu amor, como filhos que somos. E o segundo princípio seria a existência e a sobrevivência do espírito após a morte deste corpo físico. Ou seja, a morte não existe, né? Então, esse é um princípio que nós espíritas acreditamos. E é comprovado pelas manifestações mediúnicas, pelas experiências de quase morte, pelos sonhos, né? E as projeções espirituais e lembranças de vidas anteriores que nós temos. Então, está comprovado, né, que a morte não existe. É apenas uma passagem de plano, né? Então, seria o segundo princípio básico da nossa doutrina. A terceira é a pluralidade das existências. O que é isso? A reencarnação, acreditar na reencarnação, né? É o retorno do espírito à vida material em novo corpo, ligado definitivamente a este desde o momento da nossa concepção. E o que é a reencarnação? É a prova da justiça de Deus, que possibilita a oportunidade de reparar os erros que nós tivemos em outras encarnações, né? Independentemente do tempo que leve para isso acontecer. E nos possibilita o melhoramento progressivo. E isso é a lei de progresso, uma das leis divinas ou leis naturais. Quanto maior o progresso, que é a nossa evolução espiritual, né, maior a liberdade e, consequentemente, maior a nossa responsabilidade. Então, é o acreditar, né, na reencarnação como a justiça divina é também um princípio básico da nossa doutrina. E um quarto princípio básico seria a comunicabilidade entre o plano físico e o plano espiritual. Nós acreditamos neste intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados, através da mediunidade, através dos nossos companheiros médiums, né, que nos ajudam a fazer esse intercâmbio. E o quinto princípio seria
a pluralidade dos mundos habitados, né? Então, nós sabemos que existem vários mundos, não é só o nosso planeta, né? E existem outros planetas e milhões de espíritos, e nós temos que acreditar nisso, né? Então, se nós acreditamos nesses 5 princípios, nós somos espíritas. Mas além de tudo isso, né, de acreditar, de crer, de saber estes 5 princípios básicos da nossa doutrina, nós também temos uma máxima que Cristo nos ensinou, que é: fora da caridade não há salvação. Então, meus irmãos, não adianta, enquanto espíritas, nós estudarmos, dizermos que acreditamos em Deus, que é o princípio primeiro da nossa doutrina, né? Acreditamos na reencarnação, acreditamos na comunicação entre os espíritos e os encarnados, acreditamos na pluralidade de mundos, acreditamos na pluralidade das existências, né, que eu já falei, acreditamos que existe vida após a morte, que a morte não existe, né? Então não adianta nós termos todas essas crenças e muita teoria e nós não vivenciarmos o ser cristão, que é o que Cristo espera de nós como governador da Terra, do nosso planeta. Então, o espírita é aquele que encontra no Espiritismo as respostas às suas questões essenciais, tendo entendimento sobre a nossa posição dentro desse contexto da nossa vida, né, e da vida maior. Saber que nós não estamos por acaso neste lugar, neste momento. Tudo se encaixa. E saber que se é imortal e que mais uma experiência transitória nessa carne tem o objetivo da gente trabalhar pelo nosso crescimento, que é a nossa reforma íntima, o nosso crescimento moral. Isso é ser espírita. Buscar ser hoje melhor do que a gente foi ontem, né? E o que a gente foi hoje, amanhã que a gente seja melhor ainda. E sempre estar pensando no orai e vigiai, né? O vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, deixando de lado o orgulho, o egoísmo, que são os maiores inimigos que nós temos definitivamente. Então, que nós saibamos fazer diariamente uma reflexão dos nossos atos, se nós estamos agindo como verdadeiros espíritas, com ação, mudando o nosso entendimento da vida, mudando a nossa ação perante a vida, afastando os maus pensamentos, os maus sentimentos. No meio de tanta coisa conturbada que vivemos diariamente, é difícil, mas não é impossível. E é para isso que nós estamos aqui. Então, quando nós abraçamos essa doutrina maravilhosa, que nos dá o entendimento através da razão, da fé raciocinada, nós temos que ter consciência que o nosso caminho, que a nossa missão é principalmente a melhora interna, a nossa melhora moral. Porque quando nós nos melhoramos, nós melhoramos o que está no nosso entorno. Melhoramos os pensamentos? Melhoramos.
todo o fluxo de ideias da nossa volta. Então, meus irmãos, o que é ser espírita? É acreditar nesses princípios básicos que a nossa doutrina nos ensina, mas principalmente seguir os ensinamentos de Cristo, que já nos disse que, na verdade, existem 2 mandamentos básicos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, sempre pensando em ser melhor para o outro, ser melhor, nos melhorarmos para podermos também ajudar o nosso irmão. Bons pensamentos, boas vibrações, bons atos. Se errar, voltar atrás, não ter vergonha de pedir perdão, pedir desculpa e fazer de novo. É para isso que nós estamos aqui. Essa é a oportunidade que Deus nos deu. Então, não coloquemos fora essa oportunidade. Abracemos e sejamos verdadeiramente espíritas. Na verdade, nós estamos engatinhando, né? No estudo da doutrina e no ser espírita. Sejamos cristãos de coração, nos espelhando neste mestre de bondade que é Jesus. Que todos fiquem na paz do nosso amado Mestre Jesus e que possamos diariamente revisar os nossos atos, pensamentos e sentimentos para podermos encher o peito e dizer: somos verdadeiramente espíritas. Um beijo no coração de todos.